Convidamos o diretor executivo da Stand With Us Brasil, Dr. André Larte, para seu pronunciamento sobre a negação ou distorção do Holocausto como facetas do antissemitismo e do antissemitismo. É mestre em Governo, Diplomacia e Estratégia pelo Centro Interdisciplinar IDC Herzliya, Israel, doutorando em Ciências Políticas e Sociais na Universidade de Córdoba, na Espanha. Com a palavra, doutor André. Boa tarde a todos e a todas, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Aos que eu não conheço, prazer, e espero estar com os senhores e as senhoras em próximos eventos ligados a essa causa tão importante para nós, da comunidade judaica. Quem vos fala é neto de sobrevivente do Holocausto, assim como a doutora Monique também colocou o exemplo pessoal dela. O meu avô, Chaim Lais, pai do meu pai, já falecido, sobreviveu à fuga de Sobibor, lembrado agora o nome do campo de extermínio pela doutora Rebeca. Sobibor foi um campo secreto de extermínio, não de concentração, a qual as pessoas que chegavam, na sua grande, gigantesca maioria, eram assassinados no momento da sua chegada. O meu avô ficou 6 meses no campo, na qual ele trabalhou misturando as cinzas dos mortos com a terra. Esse campo teve uma fuga em massa de mais ou menos 300 pessoas que se organizaram, algumas lideranças, incluindo o meu avô, com um oficial do Exército Vermelho que tinha sido preso, e assassinaram 11 oficiais da SS mais ou menos simultaneamente, a fim de tentar desestabilizar a atenção dos soldados poloneses que cuidavam das entradas ao campo. O meu avô participou dessa operação e 300 pessoas, em torno de 300 pessoas, fugiram do campo a pé. Mais ou menos 54, 56 pessoas sobreviveram, incluindo o meu avô, senão não estaria aqui conversando com vocês hoje. Meu avô ficou enterrado vivo para se esconder na neve durante mais ou menos 48 horas. Depois ele ficou perambulando em fazendas na Polônia, onde algumas famílias ajudavam ele a se esconder, normalmente em estábulos onde se criavam galinhas e porcos. Ele tinha mais que fugir de poloneses, para não ser visto, do que de alemães. Segundo ele, no seu relato, em alguns livros, ele conta que ele era mais identificado como judeu por poloneses não judeus do que por alemães, devido à sua fisionomia. Eu acho que a nossa intenção e o intuito de eventos como esse, eles são extremamente necessários em democracias, e a gente precisa o tempo todo estar fazendo eventos como esse, tanto para a sociedade civil, como dentro da sociedade educacional, em escolas e universidades, porque a democracia ela não é algo dado que não precisa ser protegido, né? Como diz o próprio livro How Democracies Die, a gente precisa sempre estar atento a esses tipos de discurso, às comparações que aqui foram ditas. E com isso eu gostaria de colocar alguns pontos importantes que dão luz aos problemas, na minha opinião e na opinião de outros acadêmicos, são importantes para o debate desse tema já em 2021. A primeira coisa seria lembrar a famosa frase do já falecido o Lord Rabino Jonathan Sacks, o ex-chefe, o rabino-chefe da Inglaterra, que faleceu o ano passado. Ele dizia que os judeus eram odiados no passado por causa da sua religião, depois passaram a ser odiados por causa da sua raça, e hoje são odiados por causa do seu Estado, por causa da sua nação. Existe um dos grandes documentos antissemitas já produzidos, além, claro, do próprio livro de Hitler, Mein Kampf, os protocolos do sábio de Sion, que foram produzidos na Rússia czarista, tentando colocar a culpa nos judeus por todos os males que ocorria nessa região. Eu queria citar a vocês
um pequeno trecho do livro da doutora Hadassah Ben Otto, que foi A Força da Mentira, A Força de uma Mentira, que foi publicado há 2, 3 anos atrás, aqui no Brasil, pela Educ. Hadassah foi juíza da Suprema Corte de Israel e escreveu a respeito de como uma mentira pode se tornar uma verdade. Lá pela página 269, ela disse, abre aspas, para conquistar a imortalidade, uma falsificação precisa apenas ser reconhecida dentro de algum âmbito legítimo, ter um disfarce convincente. Pode ser, então, criticada, negada e refutada, sem que isso cause nenhum risco à sua existência. Sempre haverá aquele que acredita na mentira e a utiliza com propósitos particulares, mesmo conhecendo a sua falsidade. Na melhor das hipóteses, ele não se importa com isso. Argumentos eruditos não conseguem destruir uma falsificação. Uma vez que o mentiroso ganha uma plataforma, uma vez que ele se torna parte da discussão legítima, está seguro. Ele conquistou o reconhecimento. A partir de então, julgar a mentira fica a cargo do grande e muitas vezes ignorante público. Se a falsificação for feita de uma maneira que corresponda a um preconceito existente, se ela se alimenta do ódio existente, se fornece respostas aos problemas atuais, e se além disso o mentiroso estiver altamente motivado, seu discurso é garantido. O público não possui as ferramentas necessárias para julgar a mentira. É quase impossível refutar tal afirmação. O que ela traz, a Hadassah, a respeito disso, pode ser aplicado tanto ao discurso dos protocolos do Sábio de Sion, ou até mesmo a discursos antissemitas na época do nazismo, e hoje em dia podemos colocar isso no que nós chamamos da contemporaneidade do antissemitismo contemporâneo do século XXI. O ex-chefe da agência judaica em Israel, Natan Sharansky, que foi um dos prisioneiros mais famosos da União Soviética, que disse a Gorbachev, quando a União Soviética caiu, "Let my people go", quando a União Soviética liberou que os judeus pudessem sair da União Soviética e teve uma imigração em massa para Israel. Ele disse em alguns discursos no passado dos problemas atuais do antissemitismo que envolvem os 3 Ds: desumanização, deslegitimização e 2 pesos, 2 medidas. Ele se refere não somente ao antissemitismo clássico de ódio aos judeus, mas a esses 3 Ds em relação ao Estado de Israel e ao ódio à nação dos judeus, já que, depois de tantos discursos e tantos movimentos legais e jurídicos já construídos ao redor do mundo, principalmente nas democracias, para prender e punir as pessoas que são antissemitas por definição, essas pessoas, muitas delas, encontram o ódio em Israel uma forma de expor o seu antissemitismo, o ódio à nação dos judeus. Conforme lembrado pela doutora Rebeca, eu queria citar alguns pontos muito importantes que eu até recomendo aos oficiais, aos dirigentes das organizações da sociedade civil que estão presentes nessa conferência, nesse seminário, a prestar bastante atenção no que diz respeito ao IHRA. O IHRA, né, a definição de trabalho do antissemitismo, do International Holocaust Remember Alliance, é uma petição, é um pedido, é um call para uma ação prática, a fim de tentar fazer com que o antissemitismo, na sua forma contemporânea de antisionismo, ou seja, a negação do direito de Israel a existir, ou as distorções que existem propositais dentro do triste conflito entre israelenses e palestinos, ou entre os israelenses e os países árabes, sejam usados a fim de tentar deslegitimar, desumanizar e tirar a legitimidade do Estado de Israel de existir. Eu vou ler um trecho pequeno a respeito do IHRA. As manifestações podem ter como alvo o Estado de Israel, encarado como uma coletividade judaica,
No entanto, as críticas a Israel, semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país, não podem ser consideradas antissemitas. O antissemitismo acusa frequentemente judeus de conspirarem para prejudicar a humanidade e é utilizado muitas vezes para culpar os judeus pelas, abre aspas, coisas que correm mal. É expresso oralmente por escrito sobre formas visuais e através de ações, utilizando estereótipos sinistros e traços de personalidades negativas. Nós vemos isso em charges a respeito desse assunto, proferidas pelo cartunista Carlos Latuf, brasileiro, já considerado pelo próprio Instituto de Elie Wiesel, citado pelo Dr. Daniel, como um dos maiores antissemitas do mundo. Tendo em conta o contexto global, exemplos contemporâneos de antissemitismo na vida pública, nos meios de comunicação social, nas escolas, no trabalho, nos locais de trabalho e nas esferas religiosas podem incluir, mas não se limitam a 1. Apelar a ajudar ou justificar o assassinato ou os maus tratos a judeus em nome de uma ideologia radical ou de uma visão extremista da religião. Fazer alegações enganosas, desumanizadoras, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus como tal ou sobre o poder dos judeus como um coletivo, tais como, em particular, mas não exclusivamente, o mito de uma conspiração judaica mundial ou de os judeus controlarem os meios de comunicação social, a economia, o governo ou os governos ou outras instituições da sociedade civil. Acusar os judeus como um povo de serem responsáveis por irregularidades reais ou imaginárias, cometidas por um judeu ou por um grupo judaico, ou até por atos cometidos por não-judeus. Negar o fato ou âmbito ou os mecanismos, por exemplo, as câmeras de gás, ou o caráter intencional do genocídio do povo judeu às mãos da Alemanha Nacional Socialista e seus apoiadores e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, conforme vemos em discursos de governantes da Polônia tentando se isentar dessa responsabilidade. Acusar os cidadãos judeus a serem mais leais a Israel, conforme já aconteceu, proferido por algumas deputadas e deputados dos Estados Unidos, na Câmara, no Capitólio americano, ou as alegadas propriedades de judeus a níveis mundiais, do que os interesses das suas próprias nações. Negar ao povo judeu o seu direito à autodeterminação, por exemplo, afirmando que a existência do Estado de Israel é um empreendimento racista. Aplicar uma dualidade de critérios, requerendo um comportamento que não se espera nem exige de qualquer outra nação democrática. Vemos esse tipo de ação que ocorre, infelizmente, frequentemente, no Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, que condenou mais Israel do que todas as outras nações do mundo juntas. Repito, Israel foi mais condenado na Comissão de Direitos Humanos da ONU do que todas as outras nações do mundo juntas. Utilizar símbolos ou imagens associadas ao antissemitismo clássico, por exemplo, alegações de os judeus terem matado Jesus ou do líbelo de sangue, para caracterizar Israel ou os israelenses. Efetuar comparações entre a política israelense contemporânea e a dos nazistas, algo que ocorre frequentemente entre alguns professores, entre alguns acadêmicos, entre alguns jornalistas e entre alguns membros e influenciadores da sociedade civil, não só do Brasil como do mundo, na qual comparam o que infelizmente acontece entre Israel e o Hamas ou outros grupos terroristas, ou até mesmo o que acontece entre Israel e o conflito palestino maior, e o que os nazistas fizeram com os judeus. E, por último, considerar os judeus coletivamente responsáveis por uma ou algumas ações do Estado de Israel, tornando essas ações ilegítimas, quando elas podem ser criticadas, porém também não necessariamente ilegitimadas. Eu queria terminar essa breve fala a respeito desse assunto, dizendo de que é muito importante a gente falar da parte contemporânea do antissemitismo que se espalha na sociedade civil. É muito importante que deputados, deputadas e membros da OAB do Brasil inteiro
se atentem a variações específicas do antissemitismo, como o antisionismo, e a própria desumanização que existe da palavra sionismo, que nada mais é do que o nome próprio do nacionalismo e o direito de autodeterminação do povo judeu. Há algumas entidades, que não vem ao caso citar o nome aqui, que tentam de uma forma leviana e irresponsável dizer o seguinte: na verdade, não dá para comparar o sionismo com o nazismo. Eles dizem de que, na verdade, é o nazismo que copiou o sionismo. Chegam ao ponto do absurdo de falar que o nazismo copiou o sionismo, que antecede o nazismo, pois foi fundado em 1897 pelo jornalista liberal húngaro Theodor Herzl, dizendo de que o nazismo copiou formas do sionismo para aplicar as suas segregações depois os seus objetivos na Europa. Isso é, na minha opinião, e na opinião de muitos que estudam o antissemitismo, uma forma de antissemitismo e deveria ser punido pela lei brasileira. É muito importante que membros e formadores de opinião e de legislação no Brasil se atentem a essa nova forma de antissemitismo, que é o ódio sem escrúpulos e sem limitações ao Estado de Israel, e fazer sim uma diferença entre a crítica saudável e completamente legítima a qualquer país, inclusive a Israel, do que a deslegitimização, a desumanização e os dois pesos, duas medidas que se aplica ao Estado de Israel dentro da sociedade civil, como provas de universidades, do próprio Enem, de universidades públicas e privadas, e os discursos de ódio que existem a respeito do Estado de Israel nas mídias sociais no Brasil. Obrigado e boa tarde.